de nome derivado da junção entre tamba, que em tupi significa concha, e qui, amontoado, os sambaquis, fruto do trabalho de gerações de antigas populações indígenas, são montes de conchas que se elevam na paisagem e que ainda motivam muitos questionamentos dos arqueólogos. O que sabemos sobre os sistemas socioculturais formadores dos sambaquis? O que eles dizem sobre a ocupação do território brasileiro? Como os estudos micromorfológicos têm revelado novas formas de entender os sambaquis? E o que levou ao fim da cultura sambaquieira? Para falar sobre esses e outros assuntos, recebemos a doutora Ximena Soares Villagrán, professora do MAIUSP e coordenadora do Laboratório de Microarqueologia. Eu sou o Guilherme Rodrigues e este é o Stratcast, podcast produzido pelo Laboratório de Estudos sobre a Cidade Antiga e pelo Laboratório de Arqueologia Romana Provincial, com o apoio do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo. Professora, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, é um prazer te receber aqui. Eu que agradeço, na verdade, eu acho que eu devo ouvir isso de todo mundo, né? Mas eu acho uma iniciativa super legal, bem original esse de ter um podcast. Que bom, professora, obrigado mesmo. Para começar e para contextualizar para o nosso ouvinte, eu acho interessante falar, né, sobre o que são, né, o que vem a ser os sambaquis, em que tipo de contexto geográfico eles são encontrados e também sobre a extensão cronológica da cultura sambaqueira. Tá, bom, sambaqui é um termo que tem origem, uma palavra de origem tupi, né, que refere a esses amontoados de conchas, que é um tipo de sítio arqueológico bem característico, bem diagnóstico, assim, do litoral atlântico brasileiro, né, então a gente se encontra sambaquis, desde os sambaquis se chamam equatoriais, né, na costa do Maranhão, aí depois eles meio que somem do registro arqueológico no que seria o litoral nordeste, litoral das falésias, e voltam a aparecer a sul da Bahia, e vai até Espírito Santo, Rio de Janeiro, todo seguido até o Rio Grande do Sul. Então tem uma extensão geográfica imensa, e é esse tipo de depósito arqueológico é feito de conchas, assim, quando você fala macroscopicamente o que é um sambaqui, é esse amontoado de conchas. É claro que quando a gente começa a ver os sítios em mais detalhe, você percebe que não é só conchas que perfazem, né, a matriz do sítio. E também nem todos os sambaquis são iguais, porque essa palavra aqui é bem genérica, né? Essa combinação de tampá, que é monte, e qui, que é concha, né, em tupi, se aplica para centenas, se não milhares de sítios arqueológicos, numa extensão territorial imensa. Então tem muita variedade de sambaquis também, né? Alguns que têm mais conchas, menos, muito osso de peixe, principalmente, né? A grande maioria da fauna, além das conchas, são peixes. Tem outros restos de plantas, tem carvão, tecido, vegetal, tem restos de carne animal também, que a gente detecta em escala microscópica, né? Não olhando para o sítio. Além de artefatos, e muitos deles têm também sepultamentos humanos. Então, na verdade, os sambaquis sempre ficaram mais famosos na verdade, o destaque que eles tiveram na partir da década de 90 foi pelo fato de conter esses sepultamentos humanos e não só o que era concebido como restos de comida, né, com as conchas, os peixes, etc. E os sambaquis mais antigos que existem no litoral, assim, na praia, digamos, né, na planície costeira, eles têm uma idade de uns 8.700 anos, que é o sambaqui do Algodão, no Rio de Janeiro, e depois está o sambaqui Cambril Grande, em São Paulo, que tem 7.800, se não me engano. Mas esses são os mais antigos da costa, né? Depois deles está o sítio Caipora, também em Santa Catarina, que tem por volta de 7.000 anos. Mas os mais antigos mesmo, assim, concheiros mais antigos, do que seria do Brasil, na verdade não estão exatamente na costa, e sim um pouquinho em áreas mais interioranas, que é o sambaqui fluvial de Taperinha, que fica na Amazônia, na verdade, perto de Santarém, e o sambaqui fluvial Capelinha, que fica no Vale do Ribeira de Iguape, aqui no sul de São Paulo, que tem também, ambos têm por volta de 10.000 anos, né? Então tem esse fenômeno de que os mais antigos estão mais para dentro. Inclusive, tem o concheiro também mais antigo e mais interiorano ainda, que não fica no Brasil, mas fica na Bolívia, que é o sítio Isla del Tesoro, que fica nos Llanos de Mojos, tem também por volta de 11.000 anos, né? Então tem um fenômeno curioso que os dos mais antigos eles estão bem para dentro, mas na costa mesmo assim tem sítios bem datados do início do Holoceno. Certo.
Já que você já tocou nessa questão da parte que alguns estão, né, os mais antigos até na parte interior, o que a gente pode falar, né, e como é que eles têm sido usados também para pensar a ocupação desse território, né, na ocupação litoral e mesmo da origem dessa ocupação? Então, o fato dos mais antigos estarem para dentro sempre levou à construção de alguns modelos, e o mais assim, intuitivo é pensar que se o mais antigo está para dentro e o mais relativamente recente está mais na costa, então que a intrusão na costa foi do interior para o litoral, seguindo os vales fluviais, etc. Né? Que isso era o modelo mais vigente e que inclusive se aplica até para outras áreas da América do Sul, não só para a costa atlântica brasileira. Mas tem também alguns autores que, utilizando dos dados que a gente sabe sobre mudanças na paisagem durante o Holoceno e subida e descida do nível relativo do mar, que a gente tem que pensar, e eu acho que é um fato, que provavelmente havia ocupações costeiras na área costeira que hoje em dia está embaixo da água, né? Que ficou afundada, subaquática, depois do último máximo transgressivo do Holoceno. Então, na verdade, a gente tem no final do Pleistoceno um nível do mar bem mais baixo do que estava hoje, então uma exposição da plataforma costeira maior, onde provavelmente havia ocupações humanas, não é impossível, a gente não tem um registro, mas não é impossível pensar, porque nessa época já havia indícios de ocupação humana no continente. E o que teria acontecido é que, conforme o nível de mar foi subindo, porque a temperatura global foi ficando mais quente, né? Derretimento das geleiras, aí o nível do mar vai subindo e a linha de costa vai retrocedendo, né? Vai regredindo. E essas ocupações costeiras estariam hoje em dia destruídas, na verdade. Ou elas foram erodidas, porque o mar quando sobe, não sobe quietinho, né? Ele sobe também erodindo, tem onda, tem ação de deriva, etc. Então, estariam ou erodidas, destruídas, ou realmente, se estão preservadas, estão totalmente embaixo da água. Então, tem alguns autores que falam isso, que na verdade a gente teria as evidências mais antigas mesmo, hoje em dia embaixo da água. Então, não seriam detectáveis. E tem alguns trabalhos que colocam também que essas ocupações do interior, tirando aquele da Bolívia, né, que isso aí já é outra realidade de fato, né? Mas, por exemplo, o Sambaqui, o Capelinha, ou os que são mais interioranos, mas ainda perto da costa, que eles poderiam ser, na verdade, resultado de uma diferenciação entre de uma cultura que já estava morando na costa e que, por algum motivo, teve uma intrusão de um grupo no Vale do Ribeira, que ficou morando lá e desenvolveu seu estilo de vida, separado dos grupos da costa, né? Isso é uma proposta que está no trabalho do Flávio Calipo, na tese dele, e que também vem construindo sobre propostas de autores anteriores, que trabalharam no Vale do Ribeira, na costa também, como a Cristiana Barreto, a Tânia Andrade Lima, que discutem essas teorias sobre por onde que chegaram na costa, se sempre estiveram na costa e foram para o interior, ou se foi ao contrário. Eu gosto da ideia de pensar numa ocupação litorânea, sim, da rota costeira para explicar até o povoamento da América do Sul, na verdade. Essa é a teoria que mais me agrada, pensar em que as pessoas talvez estavam migrando norte-sul, né, chegando no Istmo de Panamá, se bifurcaram numa rota atlântica e uma rota pacífica e outra rota que seguiu pelos Andes, etc. E aí eu tendo a pensar que talvez os nossos sambaquis mais antigos sejam esses herdeiros dessa rota migratória pela costa atlântica, né? E que sim, talvez seguindo essa proposta de que a costa foi ocupada numa plataforma costeira que hoje em dia não existe mais e que esses grupos que estão no Vale do Ribeira teriam resultado, de fato, de uma diferenciação cultural que com o tempo levou a que eles ficassem muito mais adaptados a essa vida na Mata Atlântica do que os grupos essencialmente costeiros que mantiveram essa vida marítima, né? E o único ponto que tem em comum é que eles fazem sambaquis e também enterram seus mortos nos sambaquis. Mas são muito diferentes também os sambaquis do Vale do Ribeira do que a gente tem na planície costeira, né? São mais rasos, a composição deles é essencialmente terrestre, né? Espécies da Mata Atlântica, de mamíferos, também tem a concha que existe um gastrópode também terrestre, que é o Megalobulimos, diferente dos costeiros, que é essencialmente peixe de oceano, peixe de estuário, e conchas que vivem em ambientes salobres, saudáveis, etc. Então, para povoamento da costa, sim, esse é o modelo que eu mais gosto, mas infelizmente não temos ainda nenhum dado que permita fechar exatamente por onde que chegaram. Daria para achar, teria que alguém
fazer alguma tentativa de projeto de arqueologia subaquática de mar aberto e ir lá achar as evidências, que não é fácil nem barato, deve ser um dos trabalhos mais caros, mas seria super interessante, né, ver, porque a possibilidade, eu acho que a probabilidade de achar esses sítios é alta, só que, é o Atlântico, né, não é uma laguna tranquila, não é tão fácil de fazer essa pesquisa. Mas faz todo o sentido, e as cronologias também mais ou menos batem até com os dados que a gente tem preocupação do resto da costa atlântica, então não é só o Brasil. Até Uruguai, Argentina, Terra do Fogo, a cronologia meio que vem dando esse gradiente, né, de mais antigo a norte e mais recente indo para o sul, sempre quando falamos da costa, né, mas teria que fazer essas investigações para fechar o modelo. Por enquanto é só hipóteses. E pensando nessa heterogeneidade que a gente tem, né, no sambaquis, o que a gente pode dizer sobre os sistemas socioculturais, né, que formaram esses sambaquis? Sim, sobre os sistemas socioculturais. Bom, eu achei interessante que você falou em plural, né? Sistemas socioculturais. Então, o que a gente sabe hoje em dia sobre essas culturas? Sabe muito e, ao mesmo tempo, sabe pouco. Uma coisa interessante, por isso que eu destaquei que você falou em plural, é que, na verdade, desde as pesquisas, essa retomada das pesquisas na década de 90, porque o sambaqui, como fenômeno arqueológico, ele está na história da arqueologia brasileira desde o século retrasado, né? Então, sempre foram estudados, assim como a região de Lagoa Santa, sambaquis eram os clássicos. A gente tem muitos trabalhos sobre isso. E nessa época que se concebia mais ou menos o sambaqui como aquela lixeira de descarte de populações indígenas que meio que não percebiam que estavam formando sambaquis. E esse foi o modelo que perdurou durante décadas. Aí na década de 90 que veio essa retomada com essa nova maneira de fazer arqueologia, que com as pesquisas da Madu Gaspar, do Paulo de Blasis, do Levi Figucci, que começaram a meio que mostrar que não, que havia toda uma complexidade social atrás desses sítios, que eles eram testemunhas de sociedades complexas, e não só de grupos nômades que ficavam acumulando lixo sem saber por quê, né? Havia uma função, uma intencionalidade e até uma monumentalidade em alguns casos, né? Porque a gente tem aqueles sambaquis lá na região de Laguna, em Santa Catarina, que são imensos, que são os maiores do mundo de fato, né? Não é só para ficar engrandecendo o nosso registro, é verdade. Então, depois dessa retomada nas pesquisas, a professora Madu Gaspar, ela propôs essa unidade cultural na costa, a partir das datações, da observação do registro, porque é que eu falei no começo, são todos sambaquis, são feitos de concha, alguns mais, alguns menos. A cultura material, em princípio, não variaria tanto, então, sei lá, os artefatos líticos, a maioria é polido, são artefatos mais vinculados à pesca, nenhum deles tem cerâmica, tirando os sambaquis equatoriais, são os únicos que têm, mas no resto do Atlântico não tem cerâmica, e em várias áreas litorais se sepultam os mortos também no sambaqui. Então havia muitas correspondências, e isso levou a essa ideia da unidade cultural, que se manteve por muito tempo, até hoje em dia, né? Como se fosse uma única sociedade que habita toda a costa atlântica do Brasil, e talvez com algumas diferenciações regionais, que é normal em qualquer área do mundo, você não vai ter essa unidade quilométrica, né? Então teria alguns desenvolvimentos regionais que levaram a que, sei lá, em algumas áreas você tem os grandes sambaquis monumentais, que são esses mega cemitérios, e em outras áreas você tem sambaquis que parecem mais estruturas domésticas ou de ocupações mais intermitentes, mas todos seriam da mesma sociedade. E hoje em dia, na verdade, a coisa vem mudando um pouco, mas como resultado da própria evolução das pesquisas, né? Na época, desde a década de 90 até agora, como eu falei, se avançou muito, a gente sabe muito mais. Então, dá para perceber diferenciações regionais, sim, mais fortes do que só alguma mudança no tamanho do sítio ou na composição do sítio, né? Ou sei lá, tem gente ou não tem gente dentro. Então, na verdade, o que mais sabemos é dos pontos que eles têm em comum. E o que mais temos que descobrir é quanto que eles se diferenciam, porque eu acredito que há diferenças. Na hora que você começa a estudar bem em detalhe um contexto e passa para outro, aí você vê que tipo, isso não tem nada a ver. E isso é uma coisa que eu percebi muito quando eu comecei a trabalhar no Espírito Santo, porque eu tive a sorte de trabalhar com sambaquis monumentais em Santa Catarina, né? Quando eu fiz mestrado no MAI e depois no doutorado também, e no projeto que o professor Paulo coordenava.
E, claro, esses sítios são magníficos. Toda essa região de Laguna, Jaguaruna, é absurda, é uma paisagem arqueológica inédita, né? E é isso, você pensa que, tipo, tá todo... Não era tão inocente a pensar que todo Sambaqui era igual a esse. Mas tá, mais ou menos são parecidos. E quando eu fui para o Espírito Santo, para o litoral norte, onde eu trabalho agora, na região de Linhares, os sambaquis são tão diferentes, mas tão diferentes, nada a ver. Primeiro que a gente não tem até agora registro de sepultamentos humanos neles. A gente só achou um esqueleto humano num sítio que, na verdade, não é estritamente um sambaqui, é um sítio costeiro, mas ele é um amontoado de osso de peixe. A gente ainda não tem cronologia, então não sabemos se é contemporâneo ou não. Mas nos sambaquis, assim, com chifres que escavamos, não apareceram sepultamentos, a estratigrafia é muito diferente, a composição também tem uma quantidade, por exemplo, de caranguejos que eu nunca tinha visto em outros sambaquis do sul, que tudo bem, tem peixe, tem as conchas, tem mais ou menos de alguma que outra espécie, mas lá no Espírito Santo tem um sambaqui que é quase que um sambaqui de caranguejo, literalmente. E é toda outra maneira de explorar o espaço, até de construir a paisagem, porque os sítios são bem menores, só tem um que é gigante e monumental, que destaca, assim, nessa planície costeira, mas os outros não. E é isso que me levou a pensar, tipo, não, tudo bem, até que tem uma unidade, sim, mas tem umas diferenças que talvez a gente possa não só categorizar como comunidades dentro de uma sociedade, mas talvez serão sociedades distintas, né? Não pelo fato de estarem todos na costa e todos produzirem sambaquis que são a mesma coisa. Então, isso que é interessante ver, quando vai avançando a pesquisa, você tem novos dados, você começa a ver essas particularidades. E isso estou falando em termos macro, né? Mas a gente for ver o que os dados, sei lá, da bioarqueologia falam sobre essas diferenças, que falam bastante também, mais inclusive que os dados geoarqueológicos, por exemplo, que eu olho mais, ou que as escavações, começam a indicar que eles se diferenciavam, sim. Mas em termos gerais, eram essas culturas, essas sociedades de pescadores, e que tinham um contato muito, muito direto com a paisagem circundante. Então, uma das coisas que mais muda de uma região de Sambaqui para outra é a composição, porque ela reflete diretamente o entorno. Então, nessa região do Espírito Santo, por exemplo, o que mais predomina são espécies de mangue e da Mata Atlântica, que é o que tem lá, que é muito diferente do que a gente tem em Laguna, por exemplo, que teve manguezais até uns 4.000 antes do presente, mas depois eles foram embora. Então, o Sambaqui ele vai registrando todas essas mudanças ambientais e do entorno ao longo do Holoceno, que ao mesmo tempo não são só uma resposta à mudança ambiental, mas é a própria cultura, né? Se colocando e fazendo permanecer ou não a sua própria identidade. Então, isso que é super interessante, porque não é só que são todos pescadores. Claro que a pesca tinha um papel importante, mas alguns não, alguns menos, porque o entorno onde tinha espécies que, para a subsistência ou para os rituais, ou o que for, não precisava necessariamente da pesca, mas o modelo geral é esse, que são todos grandes pescadores que têm evidências sociológicas de nadar, de remar, de entrar na água o tempo todo, que eles praticaram esses rituais funerários complexos, vinculados à construção do sambaqui, né? Isso que a gente sabe mais para a região de Laguna, onde teve mais estudos, especificamente o Sambaqui Jabuticabeira 2, que é aquele mega cemitério, né? A gente sabe que eles tinham todo esse comportamento funerário bem mais ou menos padronizado ao longo de milhares de anos, que levou à formação, no fim, desse Sambaqui. Então, isso, a gente tem tem muitas coisas que permitem homogeneizar e muitas outras que nos fazem pensar em que talvez eram sociedades distintas, sim, mas a resposta final sempre é a mesma, né? Tem que pesquisar mais, mas porque faz parte da própria evolução da pesquisa, né? Então a gente chegou num patamar onde se reconheceu que o Sambaqui era resultado de sociedades complexas, de uma densidade demográfica maior da que se pensava, um artefato em si mesmo, né? Tudo isso ficou meio que cimentado, uma grande cultura da costa. E agora vamos dar esse passo além e ver, tá, é uma cultura na costa, são várias culturas na costa, eram todos iguais, eram geneticamente os mesmos, ou havia diferenciações também, que estavam vinculadas com contatos com grupos interioranos que chegaram a algumas áreas do Brasil e outras não, como isso influenciou a cultura. Acho que essa é meio que a segunda parte agora
da pesquisa do sambaqui. Essa questão tem relação com o que você está comentando, porque no começo teve muita essa discussão sobre a origem natural ou antropogênica, ou, né, humana dos sambaquis. Hoje, com essa discussão já superada, a gente sabe que os sambaquis são uma grande fonte de informação cultural, né? A senhora pode falar um pouquinho sobre isso e sobre as abordagens técnicas que têm sido usadas para que a gente possa acessar essas informações, como os estudos micromorfológicos, por exemplo? Essa discussão sobre natural, artificial, por sim, ficou superada, não tem mais, acabou, você sabe que é tudo artificial, né, antrópico. E como é que se forma? Bom, primeiro, assim, a minha contribuição, que é a partir da geoarqueologia, e especificamente da microarqueologia, vem, na verdade, em cima de um preâmbulo que já foi feito pelas análises zooarqueológicas, porque a gente também não tem como num sambaqui você não fazer zooarqueologia, porque seria a coisa mais naiva do planeta, porque o sítio inteiro é fauna. Então, às vezes, se você trabalha em sambaqui e não tem alguém fazendo zooarqueologia, é um erro. Então, assim, a parte da geoarqueologia dialoga diretamente, mas você precisa desse dado da fauna também para poder fazer essa contribuição. E, na verdade, foi a zooarqueologia, com o trabalho do Levi Figucci, e depois da Daniela Klockler, e que mostra aqui, que, na verdade, a subsistência não eram as conchas, que era o peixe, meio que revela um componente invisível, né, do samba. Invisível, entre aspas, mas só menos visível que as conchas, né? E aí, tudo bem, já sabe disso, aí começam a propor também que a fauna era utilizada como matéria-prima, né, uma espécie de material construtivo para os sambaquis, toda essa renovada que eu falei a partir da década de 90. Então já tem essa base de novas visões. E aí vem a geoarqueologia, que é uma coisa que, na verdade, no mundo inteiro pouco se usou para concheiros. A gente tem um único grandíssimo antecedente, que é o trabalho da Julie Stein, que é uma geoarqueóloga norte-americana, que tem um livro fantástico, chama Decifrando um Concheiro, que é todo sobre, tem algumas coisas sobre a análise de microartefatos, ou arqueologia, mas tem mais geoarqueologia dos concheiros, dos sambaquis. Então ela fez esse trabalho na década de 90 também, e meio que ficou como, tá, essa aqui é a base da geoarqueologia dos sambaquis. Só que depois tem muito, muito pouco trabalho sobre geoarqueologia, não de sambaqui no Brasil, mas de concheiro no mundo em geral. Então aí eu tentei, quando eu comecei a trabalhar com esses contextos, a fazer a geoarqueologia, a ver o que o dado geo também nos fala sobre a formação e a transformação desses depósitos, a história deles, né? A história da deposição e a história depois que o sítio ficou formado e os agentes naturais alteraram. Que é um dado além do que a fauna pode nos dizer também, mas que complementa muito bem. Então, com as análises micromorfológicas, o que a gente consegue o tipo de amostragem para micromorfologia é você tirar uma caixinha, um bloco, né, do sambaqui, de um perfil estratigráfico. Então, você tira vários ao longo de um perfil para capturar toda a estratigrafia da base até o topo, né, todas as mudanças entre camadas, se aparece alguma feição, buraco de estaca, uma fogueira, etc., se amostra também. E esse bloco, ele é impregnado com uma resina de poliéster, que endurece, aí ele vira uma rocha, e a partir do bloco se faz uma seção delgada, uma lâmina de 30 micrômetros de espessura que você consegue ver no microscópio, como qualquer lâmina de rocha. Só que ela tem que ser de um tamanho grande, de pelo menos uns 7 centímetros de altura e 4 de diâmetro, para você ter uma visão, uma janelinha decente, né, para ver de que está feito esse sítio. Então, com a micromorfologia, na hora de você olhar o sambaqui, que macroscopicamente isso o que mais destaca são as conchas, aí você vê que tem ossos de peixe, e depois é um caos, é uma matriz heterogênea de mistura de coisas, e então é legal, porque no microscópio você consegue ver essa mistura de coisas, essa bagunça, você consegue ver a composição, o que é essa bagunça. Então, com a micromorfologia, os dados que eu obtive assim, de vários sítios nos quais eu trabalhei, a gente vê, então, os componentes, como eles se relacionam também, tipo, qual que chegou primeiro, qual que chegou depois, e como que eles se alteraram, se foi antes de chegar no depósito, durante ou depois também. Então, é uma técnica que tem uma resolução muito alta, porque dá informação, principalmente tafonômica, mas também deposicional, para entender como se formou qualquer sítio arqueológico, né? Nesse caso que eu apliquei no sambaquis, mas é uma técnica que se usa em qualquer tipo de depósito. E principalmente para os sítios que eu estudei,
foi muito interessante porque dá para ver ao longo da estratigrafia como vão mudando, né, os que eu chamei de comportamentos deposicionais associados à formação do sítio, como eles também se repetem. Então, às vezes você vê o sambaqui, que nem no caso de lá em Jaguaruna e Laguna, que tem metros e metros de altura e uma estratigrafia cheia de camadas, que é uma loucura, e é meio intimidador, porque você fica pensando, nossa, que significa tudo isso? Mas na hora de você ver no registro micro, você vê que é muito parecido, não? Tem algumas mudanças no meio, sem dúvida, mas há recorrências, que faz todo sentido, porque eles são resultado também de hábitos, né, de tradições desses grupos humanos que estavam fazendo mais ou menos a mesma coisa ao longo do tempo. Então, uma coisa interessante é que pelo menos nesses sítios que eu estudei, também eu não gosto de generalizar tanto, porque como eu falei no início, sambaqui é uma palavra generalizante, mas eles têm suas especificidades. Mas esses sítios lá em Santa Catarina, o interessante é que eu vi que a composição deles é de material que tem uma proveniência muito diversa. Então, por exemplo, se a sua arqueologia me fala que essa camada é feita de mais ou menos qual espécie de peixe que é capturado aqui, ali, perto, longe, em qual época do ano, etc., eu consigo ver como que esse peixe foi processado, por exemplo. Então, dava para ver restos de osso queimados a temperatura quase em nível de calcinação, com o osso que estava fresco, do lado, assim, um colado no outro, e na escala microscópica, tipo, bem grande, com o osso que estava só intemperizado, tipo, dissolvido, com precipitação de carbonato, etc., e osso que estava carbonizado. Então, é impossível que essa assembleia tenha se formado lá naturalmente, né? Se fosse, por exemplo, se tem evidências de queima, se fosse uma fogueira deixa um gradiente de queima mais ou menos estruturado, né, com as temperaturas maiores, e depois um gradiente que vai até só a queima, e não essa mistura de coisas, inclusive que incluía material que nem estava queimado. Além disso, tinha o carvão, tinha os restos de plantas, alguns queimados, outros não, as precipitações minerais, que tem a ver com a dissolução de todos esses materiais no depósito. Então, o modelo que eu criei a partir dessa observação microscópica é que, na verdade, o sambaqui, ele está formado, não é só o resíduo do que as pessoas comiam e acumulavam e pronto, a lixeira do que aí. Uma espécie de retrabalhamento da lixeira. A lixeira existia, em algum lugar estava sendo acumulado todo esse resíduo, que são os ossos, as plantas, as conchas, etc., e esse material depois era transportado para o sambaqui. Por isso que ele está todo misturado, ele não tem uma coerência de formação. E isso é interessante porque, para mim, pelo menos, tem tudo a ver com essa falta de evidências de áreas domésticas no sambaquis, que é uma coisa que, na verdade, se fala para sambaquis até em outras áreas do mundo, que é onde que eles viviam. Se tudo isso é lixeira, eles viviam em cima da lixeira ou cadê as áreas residenciais? E nesse projeto grande do professor Paulet, uma dos focos era procurar as áreas de moradia, e se fizeram um monte de perfis de GPR próximos aos grandes sítios, para ver se a gente achava algum depósito. Nada apareceu, né? Alguns indicadores bem tênues e tal. Então, esse modelo meu da formação do sítio, o que eu proponho é que, na verdade, essas áreas domésticas estavam sendo destruídas pela própria cultura. Eles estavam morando provavelmente perto do sítio, alguma área em cima. Mas essa prática de retrabalhar as lixeiras para levar para o sambaqui e frequentemente sepultar os mortos embaixo, que nem no Jabuticabera 2, que é o mais frequente, isso estava destruindo a área doméstica. Então, na verdade, a gente nunca vai achar uma área doméstica de sambaqueiros, assim, com essa mentalidade de área residencial mais padrão que a gente tem. A gente talvez vai achar alguma camada mais compacta ou mais enriquecida em resíduos ou em alguns elementos químicos que são típicos de ocupação humana, como fósforo, cálcio, potássio, mas não necessariamente vamos achar grandes acumulações de ossos, ou grandes acumulações de fauna, de artefatos, porque tudo isso estava constantemente sendo retrabalhado para levar para o sambaqui. Então, se a área doméstica estava sendo destruída, era destruída na própria vida dessa comunidade, né, desses grupos. E isso que eu consigo, na verdade, o que eu vejo no sambaqui, essa é a minha interpretação, que pode estar certa ou errada, mas o que eu vejo é que claramente o sambaqui, ele integra esse material de proveniência que tem uma história muito diversa. Então, vem material de fogueira, vem material de lixeira, vem material que, na verdade, não sofreu nenhum tipo de alteração antrópica. Então, a gente tem também camadas com sedimentos das lagunas. Tem areia, lama de laguna, que não tem nenhuma adição humana. É só, tipo, lentes, ou que vem com conchas que, às vezes, nem foram abertas.
depositadas lá. Então, toda essa variedade que dá para ver na micromorfologia. Por isso que eu acho que para esses depósitos tipo sambaqui, 100% antropogênicos, é uma técnica essencial, que tem uma capacidade de resolução muito alta e que fornece informações que depois outras análises também podem aproveitar, no caso da sambaqui, a zoarqueologia, mas também a botânica e qualquer outro estudo, né, para entender a formação do sítio, que é essencial para a gente interpretar o próprio sítio. Não tem como tentar pensar o que você fez nesse contexto, para que servia, sem entender primeiro como se formou. E esse como se formou vai envolver tanto a ação humana quanto a ação dos processos naturais. E aí que a geoarqueologia, com a micromorfologia, idealmente, são as melhores técnicas, as melhores maneiras de chegar a esse dado. Certo. Como você mesmo coloca nos seus textos, né, o pensamento normativo ele influenciou muito na maneira como a gente escava, estuda, né, e mesmo interpretou esses sítios. A gente pode pensar em outras formas de interpretação desses locais também, como ritualísticos, ou mesmo uma chave simbólica? Sim, com certeza. Na verdade, tem toda uma vertente também de estudo de sambaquis que vai mais para essa direção do comportamento simbólico. Eu não entro muito nisso porque eu chego até o limite também da minha técnica e do dado que eu tenho, né? Mas nada impede que eu possa fazer essa extrapolação também. Mas, por exemplo, os trabalhos de Daniela Klockler, ela defende a ideia, ela que propôs, de que o sambaqui ele é formado a partir de resíduos de festins essencialmente funerários, já que o modelo dela foi proposto a partir do estudo zoarqueológico do Jabuticabeira 2, aquele mega cemitério. Então tem tudo a ver com essa associação entre fauna e sepultamentos, que ela depois vê em outros sítios que trabalhou. Então, na proposta dela, a fauna que acompanha os sepultamentos, no que a gente chama de camadas funerárias, são as camadas que aparecem intercaladas nessa estratigrafia do sambaqui, são pretas, são mais escuras, cheias de osso queimado e tal. Ela fala que, na verdade, essa composição é de episódios de festins, de grandes festins redistributivos, onde algum líder do grupo celebrava algum momento vinculado com com os ancestrais, e se fazia esse grande festim que consistia em uma capacidade imensa, um aumento na frequência da fauna, que na verdade era a mesma que se consumia ao longo do ano, só que numa quantidade maior, mais conspícua, aquele que vem do modelo do consumo conspícuo, né? E que então esses festins funerários estariam também por trás da formação dos sambaquis. Tem toda essa visão, e tem muitos autores também que veem os sambaquis essencialmente como cemitérios. E na hora que se associa ao mundo funerário, essa coisa com o ritual e com as celebrações, não tem como fugir, né? Sempre fica um amarrado ao outro. Eu, na verdade, o que te falei, eu fico meio que em cima no muro nesse tema, porque eu não tenho como descobrir o ritual através do meu dado. Talvez eu conseguiria, eu tenho como se eu fosse, sei lá, mostrar bem aquele sedimento embaixo de um sepultamento humano, que a gente já fez algumas tentativas disso também, para ver se havia diferenças, para ver se eu achava, por exemplo, tem toda uma hipótese de que talvez, na verdade, provavelmente, né, que vem da bioarqueologia, né, pela posição na qual se encontram os corpos no sambaqui, que esses corpos provavelmente estavam amarrados, né, porque eles não ficariam em posição anatômica, normalmente todos com os ossinhos apertados. Então, eu lembro que no sambaqui do Cubatão, que estava sendo escavado pela Sheila Mendonça, o Levi Figucci, a Verônica Vesolovski, eu fiz uma amostragem de micro embaixo ao sambaqui para ver se, sei lá, será que eu acho talvez os fitólitos articulados das fibras e tal. No fim, esse trabalho não avançou muito, mas seria questão de amostrar para ver se seria uma amostragem naqueles locais que estariam associados a um comportamento ritual. Aí talvez eu me animaria com mais confiança a me introduzir nesse mundo da formação do sambaqui no espectro do ritual. Por enquanto, eu combino os dois. Meu dado, eu acho que me permite ver essa coisa do cotidiano, sim, mas eu não vou negar as propostas dos colegas. Então, para o sambaqui Jabuticabeira 2, os outros lá de Santa Catarina, na verdade, eu acho bem provável que você possa ter uma combinação dos dois, na verdade. E que o sambaqui, ele incorpora todo esse universo do cotidiano do grupo, que também incorpora o ritual, né? O ritual não tem que ser necessariamente algo separado, e cíclico e esporádico, e que ele também está imbuído nessa formação do sítio. Nos episódios que tem a ver com sepultamentos, sem dúvida, não tem como
negar. E quando tem sepultamento humano dentro do sambaqui, se sabe que você está também observando o mundo ritual desse grupo. Então, na minha visão, acho que o sambaqui ele incorpora os dois. Nem só um, nem só o outro. E tem alguns sambaquis que só incorporam um, que tem aqueles sítios nos quais a gente não encontra nenhum sepultamento humano, nada de destaque. Então, aí sim, a gente está vendo estruturas residenciais, onde esse retrabalhamento das lixeiras domésticas para a formação do sítio e só. Mas nos sítios maiores, aqueles monumentais, aqueles de tamanho mais conspícuo, aí faz todo sentido você ter os dois universos dialogando de maneira sincrônica e diacrônica, né, no mesmo depósito, no mesmo local. E o que esses estudos micromorfológicos também permitem da gente talvez pensar na articulação entre sítios, né? Porque às vezes você tem um grande sambaqui e em volta dele muitas vezes você tem pequenos outros sambaquis que estão se articulando e tal. O que isso permite que a gente veja? Sim, a gente, se tiver alguma relação entre os sítios satélites e o sítio maior, assim, cêntrico, a gente consegue ver no registro microscópico também. Só que nem sempre, às vezes não, às vezes de novo, e tem que ter os dois dados, né? O micro e também o macro, que é basicamente uma boa descrição de perfil, entender bem a composição do sítio, etc. Essa relação com os sambaquis satélites, eu também tentei investigar na minha pesquisa em Santa Catarina, porque é muito comum que em volta aqueles monumentais, que são essencialmente conchíferos, com sepultamentos humanos, tudo isso, tem uns outros sambaquizinhos menores, que eles são distintos também em composição. Na verdade, eles têm um núcleo de areia, como se fosse uma mini duna antropogênica, e eles são capeados por um sedimento com muita matéria orgânica e algumas conchas esparsas e tal. Pelo menos lá no sul é muito frequente. Então, eu também apliquei os mesmos métodos geoarqueológicos, dentre os quais está a micromorfologia, para investigar se havia uma relação, para que serviam, né? Como é que podia ter sido usado. Tinha alguns pesquisadores que até achavam, será que esses sambaquis satélites não eram as áreas domésticas e de lá se levava o material para o sambaqui maior? Que poderia ser, só que eu não achei nenhuma evidência disso, né? É como se fossem satélites, mas ao mesmo tempo independentes um do outro. Então, até que ponto são satélites? Aí é a gente que está dando essa conotação só porque um é grande e outro é pequeno e tem volta. Mas, na verdade, parece que eles têm a vida própria, né? São ocupações muito mais efêmeras, onde se faziam coisas totalmente distintas, porque nesses sambaquis, a matéria orgânica, você vai em campo, você vê só uma camada de areia preta, né, com as conchas, mas na hora de você investigar, com os métodos geoarqueológicos, dá para ver que tudo isso que é preto não é só matéria orgânica, tipo um solo, são subprodutos da queima, é microcarvão, é tudo que dá para ver que lá em cima teve uma queima muito grande de um material que não deixou carvão. Então, talvez alguma queima de gramíneas, né, de material que não é lenhoso, só que muita quantidade, e depois se cobriu com as conchas, de certa maneira, e as conchas foram se deslocando na areia, que é bem porosa e permeável, formando, então, ao longo do tempo, essas camadas. Dá para ver que não tem nada a ver com o que acontecia no sambaqui conchífero. Então, assim, a relação... O dado sobre a relação entre um e outro, que a geoarqueologia e a micromorfologia dá, é que eles não se relacionam, na verdade. E que essa relação que é mais espacial e mais perceptiva nossa, talvez nunca existiu, né, no passado. Talvez eles nem foram contemporâneos. Que é outra coisa que a gente dá... Que em alguns momentos foram, mas em outros não. Então, a gente não vai ter exatamente sempre de certeza de que se a data da base do topo daquele sambaqui imenso abrange um período de 1000 anos, que de fato ele estava sendo ocupado ao longo de todos esses 1000 anos, né? A menos que a gente faça muita datação radiocarbônica nesse perfil, para a gente ter certeza que aquele outro sambaqui que consideramos satélite, que tem uma idade que está no meio, estava de fato sendo ocupado ao mesmo tempo. Então tem essas questões para resolver, para ver se essa falta de relação que eu vejo é real ou não. Mas isso que é interessante dessa técnica, né? Que a gente consegue ver essas histórias distintas. E as histórias distintas a gente associa, por se tratar de depósitos 100% antropogênicos, com coisas distintas que as pessoas estavam fazendo, literalmente. E sobre o desaparecimento, né, dessa cultura sambaqueira, o que a gente pode falar sobre isso e quais são os processos que levaram até o fim
dessa cultura? Então, o desaparecimento das culturas de sambaquis é um dos temas, assim, hoje em dia, para mim, é dos mais interessantes. Já que eu tenho trabalhado com esse tema por tanto tempo, agora eu vejo que esse momento final precisa de muito mais trabalho que já está sendo feito, né, por várias equipes, porque é muito interessante pensar que desaparecem, tipo, literalmente desaparecem, essas pessoas estavam lá desde pelo menos 8.000 anos atrás e por volta de 1.500, ou na verdade por volta de 2.000 já, que se cessa a construção dos sambaquis, né? Não se faz mais sambaqui com chifre. E o que aconteceu nesse momento? O que a evidência arqueológica mostra é que nesse horizonte de por volta de 2.000, entre 2.000 e 1.500 antes do presente, ao mesmo tempo começa a aparecer cerâmica no topo de vários sambaquis, inclusive sítios só com cerâmica fora dos sambaquis. E essa cerâmica é de um tipo que se associa aos grupos falantes de línguas do tronco macro-G. Especificamente para o sul, são os grupos da família G, né? E é a cerâmica conhecida como taquari-tararé, ou itararé-taquara. Ela aparece no topo dos sambaquis. Depois dessa cerâmica, em alguns sambaquis e também fora, aparece a cerâmica guarani também, só que já em outro horizonte, por volta de 1.000. Então você tem aí uns 2.000 anos de muita mudança na costa, mudança cultural, essencialmente, que com certeza está por trás da desaparição dessas culturas. E uma coisa também muito visível é que, ao mesmo tempo que começa a aparecer essa cerâmica nos sambaquis, ela rara vez aparece misturada nas conchas, ela aparece num horizonte de sambaqui que é feito de osso de peixe. Então, a construção em concha, ela meio que para por volta de 2.000 e começa meio que se erguer sambaqui de osso de peixe, que é um fenômeno muito interessante. E é nesse sambaqui de osso de peixe que aparece essa cerâmica itararé-taquara vinculada aos grupos, aos G-meridionais do Planalto, que já estavam migrando, estavam ingressando no Planalto Sul já por volta de 3.000 antes do presente, e que por algum motivo se intensificou esse contato com a costa. Então o modelo tradicional colocava que, na verdade, esses grupos interioranos, que são essencialmente, eles são móveis, mas eles praticam agricultura, eles praticam cremações para sepultar os mortos, que eles teriam entrado na costa e viraram pescadores e pronto, né? Então eles invadiram, meio que mataram todo mundo e adotaram esse modo de vida costeiro. Esse que era o modelo mais tradicional para explicar essa chegada da cerâmica na costa. Mas as pesquisas recentes estão mostrando que o processo é mais complexo, que é difícil pensar que esse grupo tradicionalmente agricultor, que vem da floresta de araucária, entra na costa e vira pescador de mar aberto, tipo, em nada, em, sei lá, 200 anos. Que isso já é um pouco complicado, porque já vem, a evidência bioarqueológica mostra que as marcas de estresse são as mesmas vinculadas com remar, com nadar. A dieta permanece a mesma, porque tudo bem, a gente tira o fator concha da matriz do sítio, mas são os mesmos peixes, das lagunas, dos estuários, mamíferos marinhos. Nada, em dieta não muda, as atividades não mudam. Especificamente em Florianópolis, tem os trabalhos de Andrea Lessa e de Luciane Scherer que mostram que há um aumento nas marcas de violência nesse horizonte de 2.000, tipo, tá tendo mais violência intergrupal. E aí depois vem os dados microarqueológicos, especificamente os isótopos de estrôncio, que o Murilo Bastos fez também para os sítios em Santa Catarina, mostrando que aqueles indivíduos sepultados no horizonte de 2.000 para frente, que seria o momento de mudança, tem a mesma proveniência que aqueles que estavam no horizonte sambaqui de sempre. Ou seja, se tivesse havido uma massiva migração de grupos do interior, tem que ter uma mudança no valor do estrôncio, porque essas pessoas vieram de outro lugar. E ele vê que é tudo igual, tudo a mesma coisa. Então isso é super interessante, porque na verdade o que está se mostrando é que talvez a coisa não mudou dessa maneira, não teve uma invasão. O que teve foi uma intensificação no contato, teve a adoção da cerâmica, sim. Talvez teve até uma incorporação de práticas de produção de alimentos que já estavam sendo exploradas antes. A gente não tem um dado assim super preciso para falar, não, tinha agricultura entre os sambaqueiros, não tem até hoje. Mas tem algumas evidências que outras que mostram que talvez poderia sim haver algum manejo de algumas tentativas de produção de alimentos. Elas se intensificaram sim nesses momentos mais tardios, depois de 2.000, é verdade, talvez vinculado a essa intensificação do contato com grupos do interior, pode ser.
Isso meio que coincide também, embora as tentativas de manejo são um pouco anteriores a essa chegada do G. Então, assim, tem muita mudança acontecendo, mas que tem a ver, na minha visão, com a transformação dos próprios sambaqueiros, e não com a sua extinção ou desaparecimento súbito. Eu acho que, de fato, era isso. Eles estavam... Teve uma intensificação, os G estavam fugindo também dos Guarani, que já estavam migrando para os Guarani, estavam loucamente migrando lá desse Amazonas há algum tempo atrás, e os G estavam sofrendo essa pressão. Então, talvez os G, já pressionados pela migração Guarani, que ainda não tinha chegado na costa, então primeiro o Guarani empurra o G, e o G passa a meio que invadir o território dos sambaqueiros, e não sei de que maneira, né, às vezes violenta, como mostra o dado de Santa Catarina, talvez mais pacífica, mas teve mistura de grupos, né, da população. E talvez por isso que se adotou a cerâmica, mas não necessariamente os sambaqueiros viraram agricultores, ou os G viraram pescadores, não nada. E esse fenômeno de adoção da cerâmica antes da transformação em agricultores, a gente vê também até para as culturas do Mesolítico europeu, que é uma coisa que acontece nos sítios da Escandinávia, nos sítios em Portugal também. Os sambaquis, eles estão lá na sua vida de pescadores e de repente aparece a cerâmica LDK ou a cerâmica TRB nos concheiros. Mas não aparece agricultura, não aparece uma mudança no padrão de assentamento, só depois que aí sim, chega o Neolítico e meio que se consolida esse domínio. Então talvez um processo, não digo idêntico, mas não é raro pensar em um processo semelhante para o nosso caso no litoral sul e sudeste, né? Uma migração, sim, que causou uma pressão, que intensificou o contato, que levou a uma mistura populacional, uma hibridação das culturas e que, em última instância, levou a abandonar o que Madu Gaspar chama do projeto construtivo em conchas, que eu acho uma frase muito legal, porque isso, né, era um projeto construtivo, eram milhares de anos de construir em concha que, de repente, é apagado. Então, isso é um fenômeno muito louco, porque talvez são as mesmas pessoas que decidem não mais usar a concha, que era como esse marco identitário, mas ainda fazem seu sambaqui, só que um sambaqui menor, porque é de peixe, mas eles se enterram da mesma maneira e fazem as mesmas coisas, e comem as mesmas coisas, incorporam tecnologias novas, não sei, tem todo esse horizonte de mudança que é riquíssimo. De novo, o dado genético também vai dar muita informação sobre isso, tipo, eram de fato as mesmas pessoas, a gente tem evidências de mistura, de fato, com grupos do interior nesse momento, já tem alguns dados preliminares e tal, que tem que se continuar explorando, porque eu acho que um dos momentos mais interessantes assim, da pré-história, na verdade da história pré-colonial da costa brasileira, é esse horizonte de mudança, porque hoje o contato cultural se vê muito mais claro no registro arqueológico. Que essas pessoas se conheciam, eu acho que é meio óbvio, né? Não é que em 8.000 anos de história os sambaquis estavam isolados, ignorando quem estava para o interior. Não, sabiam, e de fato em alguns sítios até se acham matérias-primas ou objetos que são típicos do interior no litoral e vice-versa. Então se conheciam, mas o que aconteceu depois de 2000 é uma coisa inédita, sem precedentes. E que levou a isso, levou a que já quando chegaram os invasores portugueses não tinha ninguém fazendo sambaqui no litoral, eles encontraram na verdade já os guaranis, que depois chegaram e acabaram com os G, ou essa mistura de sambaqui com G que estava na costa, e aí eles que acharam os colonizadores, e é deles que a gente tem os relatos, que é uma pena também. A gente não sabe, esses de 2000 depois, a gente não tem as observações de cronistas, porque quem estava na costa já eram os guaranis, e aí era a versão deles, né, da realidade. Então, assim, a minha visão desse momento final é esse, intensificou o contato, misturou a gente, incorporando tecnologias e progressivamente virou outra coisa. E uma coisa que depois os guaranis levaram embora. Muito bom. Para a gente encerrar, professora, gostaria de deixar algum recado ou mesmo alguma indicação para quem tiver interesse sobre o assunto? Bom, nossa, leituras tem demais, tem muito, muito, muito trabalho sobre sambaqui. Em português tem bastante, mas tem também em inglês, assim. Na verdade, é um tema que, como tem uma antiguidade tão grande, é muito dado disponível, é muita informação, é muita tese, dissertação, esse material que não virou artigo ainda, que está saindo. Então, como recomendação, tem alguns livros, inclusive até da própria Madu Gaspar, da Cristina Tenório, que tratam sobre os sambaquis de uma maneira mais geral, para o público, mas mais geral também. Mas, assim,
É muito dado, é muita informação. Eu só sugiro isso, ir atrás das últimas publicações, do que é científico, né? Porque você coloca Sambaqui no Google, vai aparecer um monte de coisa, um monte de página local, e como também eles têm essa coisa meio mística, em alguns casos associada a eles, isso leva depois a umas informações um pouco estranhas, que às vezes eu escuto em aula, né, na disciplina da arqueologia brasileira, sempre tem alguém que já ouviu falar de Sambaqui por sei lá onde, e fala umas coisas, e aí você tem que explicar e tudo. Mas é isso, vai no dado científico, vai na publicação, na tese, na dissertação, quem tiver interesse, ir atrás. O MAE tem um núcleo de pessoas que trabalham com sambaquis, vários professores, vários docentes, não só somente eu, mas é isso, tem o Levi, tem o Paulé, a Marisa, que trabalham com esses contextos desde sempre, né? Então aqui tem um histórico bem legal, e até professoras que já faleceram, aposentadas, que também trabalham com sambaqui. Nesse sentido, a nossa instituição tem bem esse perfil. Tinha exposição sobre sambaquis, que estava na reitoria, pelo menos antes da pandemia, estava ainda disponível para o pessoal visitar, que estava muito boa, porque era especificamente sobre essa região lá no litoral central de Santa Catarina, né, em Laguna, Jaguaruna e Tubarão, do projeto do professor Paulé, que agrupava todas as informações que saíram, né, e a ideia da exposição era legal porque ia mostrar como a arqueologia de sambaquis é essencialmente inter e multidisciplinar. Não dá para fazer de uma maneira, porque os sítios são tão ricos, e não só o sítio, a paisagem dos sambaquis é tão cheia de informação de todas as fontes, né, desde as ciências humanas até as naturais, que era impossível você ficar numa única linha de pesquisa. Então a exposição tinha essa meta de mostrar como a multidisciplinaridade e a interdisciplinaridade foi essencial para conhecer a história dessa região. Mas agora está tudo fechado, e acho que a exposição eles iam levantar por conta da pandemia e ficou. Mas então é isso, não tenho nada específico agora para recomendar, só acreditem nas publicações científicas, sempre o melhor. Perfeito, professora, muito obrigado pela sua participação, foi muito esclarecedor e muito didático ao mesmo tempo. Muito obrigado. Eu que te agradeço, Guilherme. Para mim também é legal ter a oportunidade de, fora da sala de aula, para quem só me conhece como a professora que faz micromorfologia e microarqueologia, que na verdade eu faço arqueologia de sambaquis também. Eu aplico tudo isso para os sambaquis e chego a dados bem legais, e para tantos outros contextos que eu trabalho. Mas é uma oportunidade também disso, de mostrar que não, a China trabalha com sambaquis e ela fala dessas coisas, sabe? E não sala de aula, porque às vezes quem tem um domínio técnico acaba sendo um pouquinho rotulado disso, mas é legal. Então eu queria te agradecer pela oportunidade e parabenizar pelo podcast. Muito obrigado, professora. Eu sou o Guilherme Rodrigues e este foi o Stratcast, coordenado pela professora Maria Cristina Nicolau Cormichiari e pelo professor Wagner Cavaleiro Porto. Até a próxima!